Olá, eu quero deixar um devocional para você que está lá em Salmos 126, versículo 5, que diz assim: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Em algumas traduções falam com canções ceifarão. E eu fico pensando, eu fiz aqui umas anotações para a gente poder refletir junto. Eu fico pensando que, a exemplo da vida de um pastor, de um líder, muitas vezes, que está à frente de uma igreja, a vida dele é sempre cercada por momentos muito extremos. Por exemplo, um pastor ele é sempre convidado para o nascimento de um filho, ou então para alguém que está no hospital, num estado de câncer, ou então é chamado por conta de uma família que acabou de se separar, por conta de um pai que falece. É sempre essas questões que são extremas, né? Nós costumamos ouvir muitas vezes essa questão de semear, alguns versículos, algumas pregações, na verdade, que falam muito a respeito da prosperidade, né, que o povo acaba falando. Então a gente sabe muitas vezes que aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Então eu quero repetir para você em todos os sentidos. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Isso é certo. Não tem como a gente negociar. Então se eu acabo semeando uma boa alimentação, eu vou semear uma boa saúde. Se eu acabo semeando um bom estudo bíblico, eu vou acabar semeando. Se eu acabar plantando, né, um bom estudo bíblico, eu vou semear sempre uma palavra, uma espiritualidade um pouco mais profunda. E em todos os sentidos é assim, né? Então, nós não sabemos exatamente quem escreveu esse Salmo 126. Pelo menos eu vi que as pessoas mencionam que não há. O que não há uma pessoa certa, né? O que se sabe é que foi feito depois do cativeiro babilônico. Então, nós podemos entender como que alguém aqui está sofrendo diante da presença do Senhor. O próprio Salmo, ele vem nomeando, né, falando que é consolo para os que choram. Então ele fala, né, restaura, Senhor, a nossa sorte como das torrentes do Neguebe. Então tudo isso foi evidenciando que foi depois desse cativeiro. Então nós podemos entender que essa pessoa ela está sofrendo e ela vem na presença do Senhor em adoração, como se fosse assim em lágrimas que fossem umidificar o solo, né, para que aquilo pudesse crescer. Nunca se esqueça, quando você estiver em lágrimas, quando você estiver triste por alguma questão, chore na presença do Senhor. É como se as suas lágrimas fossem umedecer aquele solo. E aquele solo ele vai ser transformado no sentido de dar frutos por aquele que é o dono de todo o campo, de toda aquela área, né? Então é nisso que a gente tem que pensar, como oferta em lágrimas, é nesse significado. Como derramar lágrimas que a gente passa por uma questão de injustiça, né? Como derramar lágrimas sobre também o nosso arrependimento. Muitas vezes a gente vai vivendo e vai cobrando um monte de gente, um monte de coisa, vivendo no automático, mas aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você se arrependeu? Qual foi a última vez que você chegou diante do Senhor e derramou lágrimas como aqueles que semeiam? É isso que está falando. Semear o quê? Semear o perdão do Senhor. Então, às vezes a gente vai vivendo e a gente não para mais para dizer ao Senhor, Senhor, eu odeio aquilo que eu fiz. Eu odeio o pecado que eu fiz. E eu quero te pedir perdão, né? E pedir ao Senhor, Senhor, me purifica nessa área. Purifica minha mente. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sonho, eu quero que esteja atrelado, vinculado com a tua vontade. Né? Então, esse arrependimento é esse semear em lágrimas que está falando aqui. Então, Deus, ele transforma a nossa lágrima de tristeza, de luto, né, em canções de louvor, canções de alegria. É isso que ele fala, com júbilo ceifarão. E esse júbilo no sentido de canções ceifarão, né? A gente vai colher isso. E aí eu fico também imaginando em que tempo que aconteceu isso. Se foi, na verdade,
não dá para saber, né, se foi décadas, se foi quantos anos foram. E aí eu fico imaginando a semelhança das nossas vidas, quando a gente se entristece, quando a gente se arrepende por uma questão, quanto tempo demora para a gente estar colhendo com júbilo, né? Quanto tempo isso demora? A gente não sabe. O que a gente sabe é que nós temos um Deus fiel, um Deus que cumpre a tua palavra. Então, hoje eu quero deixar para você essa palavra, não para que você tenha uma visão diferente desse versículo nesse salmo. Não simplesmente aquela versão que fala, olha, aquele que com lágrimas dá o sangue, vai lá, trabalha, vai ceifar. Não pensa só na prosperidade. Pensa na tua vida espiritual. É isso que eu mais penso na minha vida, né? É o legado que eu tô deixando para as pessoas, como uma vida de Dorcas, né? Que eu sempre costumo dizer, o que as pessoas vão dizer quando eu e você falecermos? Será que as pessoas vão olhar e vão falar, olha, eu aprendi com a Érica, olha, a Érica, ela tentava inspirar para que eu andasse na presença do Senhor. E é isso que eu quero que você hoje esteja fazendo. Olha, Senhor, eu quero me arrepender de tudo aquilo que eu fiz, faço e que não é do teu agrado. Da forma que eu falo, da forma que eu ajo, do meu olhar prepotente, né, do meu olhar grosseiro. Esse é o significado. Então você vai semear com canções, e essas canções de alegria para o teu coração. Né? Quando a gente está ali derramando o nosso coração em luto, quem aqui perdeu familiar sabe, o Senhor ele nos contempla de uma forma maravilhosa, inacreditável. Então é sobre isso que nós estamos falando. Vamos orar? Querido Deus, na tua presença nós entramos e nos esbaldamos, Senhor, porque o Senhor deixa palavras de tanto refrigério para nossa alma, Pai. Nós queremos bendizer o teu nome, dizer que o Senhor é bom e que nós somos gratos pelas tuas infinitas misericórdias. E debruçando nessa palavra, Pai, nós queremos dizer que queremos ter momentos com o Senhor de arrependimento, a começar em mim, Pai. Arrependimento de tudo aquilo que nós pensamos, agimos, falamos, e que não é do agrado do Senhor, e que talvez nós estamos vivendo uma vida tão corrida que nós não olhamos para o nosso íntimo. Na certeza, Pai, de que nós estamos semeando vitória, semeando coisas boas, semeando alegria, semeando uma vida espiritual muito mais profunda, semeando, Senhor, uma vida de paz. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de paz. E é isso que nós queremos aprender com essa palavra. Que o Senhor possa encontrar uma sementinha boa no nosso coração para lançar, um solo bom, na verdade, Senhor, para lançar essa sementinha desse versículo 5 do Salmo 126. Fala conosco, Pai. Ministra nos nossos corações, no íntimo do mais profundo da nossa alma. É o que nós te pedimos. E em tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com uma vida de alegria, com uma vida de paz, com uma vida de refrigério. É isso que o nosso Senhor quer nos dar.